Bom dia, mulher de Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda a este momento muito especial. Nossa live de hoje vamos receber uma convidada, pastora Fernanda Daniele, que vem com uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, a sua caminhada ministerial, a sua caminhada como mulher nessa terra, porque o nosso primeiro ministério é ser mulher. E já vamos receber a nossa querida pastora Fernanda. Vou convidar ela aqui, já está entre nós. Vamos lá. Calma aí que meu celular tá me dando trabalho aqui, gente, mas vai dar certo. Ok, ok, ok. Aí. Compartilha essa live, aproveita mandar para suas amigas, mulheres de Deus que. Ah, já entrou! Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, querida. Deixa Que eu arrumar aqui que tem bom! muito perto aqui aí. Meu Deus. Bom, olha, eu estou enquadradinha aqui. Se vocês ouvirem um barulho aqui, eu moro do lado de uma escola e chegou o recreio. Eu falei, meu Deus, tocou a sirene, mas vamos que vamos, vai ser benção essa live. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer o convite, o carinho, viu? É um prazer a gente poder estar aqui juntinhas. E vai ser benção, amém? Vai ser bem. Isso aí eu que agradeço, Fê, a sua disponibilidade, prontamente atender o convite, uma meigura de gente. Obrigada. E o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu Amém ministério. a nós. Muito obrigada por ter atendido o convite. Como eu te expliquei na nossa conversa, eu desenvolvo um trabalho exclusivo para mulheres que servem o reino de Deus, esposas de pastores, esposas de obreiro. É claro que sempre tem mais mulheres aqui com a gente. Mulheres que Aham. servem o reino, às vezes o esposo não é crente, novas convertidas, mas o nosso direcionamento principal é para essas mulheres que servem ao reino, porque chega um momento da nossa caminhada, você vai falar disso com muito mais propriedade até. Gente, ela já pastoreou mais de 2.000 mulheres, só para vocês entenderem o que eu estou É falando. tenso. Deixa eu melhorar aqui meu ângulo aqui para Só ficar que eu me sentindo. chega Vamos um lá. momento em que a gente se sente muito sozinha. É. Uhum. E o Senhor tem preparado um tempo e um lugar para a gente pertencer, compartilhar experiências com mulheres que participam das mesmas alegrias e das mesmas dificuldades nessa caminhada. E aí, quando o pastor César me falou de você, eu falei, preciso trazer essa mulher para compartilhar as experiências com a gente, trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Então, Fer, conta aí um pouquinho para a gente. Você é de BH, é isso? Você acredita? Eu sou paulistana, tá? Mas eu me considero carioca. Ó, é uma confusão. Eu sou paulistana. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, gente, pra gente ficar arrumadinho. Pera lá. Eu sou paulistana, me considero carioca. E o nosso ministério mais forte é Belo Horizonte. Então, assim, mas enfim, sou paulistana, nasci, cresci em São Paulo, mas me considero uma carioca. Já morei 7 anos no Rio de Janeiro, eu amo aquele estado, aquele povo também, mas também amo Minas Gerais, esse povo que é tão acolhedor, né? E enfim, vai fazer 30 anos que a gente tem um ministério. Eu vi você falando aí sobre obreira, sobre, né, você dar mentoria para obreiras, para esposa de pastores, pastoras. Tem 30 anos aí que a gente está nessa caminhada. Eu comecei bem jovem, adolescente. Tenho 43 anos, eu comecei com 13. Conheci Com Jesus 13 anos. bem novinha. E conheci Jesus e comecei minha carreira ministerial. Eu me apaixonei por Jesus e eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Tô dando aí um feedback inicial aí pra gente, vocês me conhecerem, né? Sim, Eu claro, por sempre, favor. eu sempre gostei, assim, muito de ajudar. Eu acredito que esse é o meu maior legado aqui no mundo, de poder somar, de poder ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou.
Então eu conheci Jesus, eu fiquei apaixonada por Jesus e por falar do amor dele para as pessoas. E eu comecei como obreira, né? Comecei como obreira na igreja. Eu era de outro ministério, de outra igreja, e comecei como obreira, e ali eu casei com um pastor depois de quase 5 anos. Eu tenho 24 anos de casada, né? No que vem faço 25 anos de casada, e pela misericórdia, né, Fabi, de Deus, a gente está aí nessa jornada. Como eu conversei contigo, já cuidei aí de 2.000 mulheres, e olha, é tenso. Não é uma tarefa fácil. Cuidar de pessoas, lidar com o público, não é algo tão simples, tão fácil. Quando entra no campo espiritual, no campo da fé, o trabalho é dobrado. Entrando aí um pouquinho no campo, né, no assunto de obra de Deus, às vezes a gente olha ali na igreja, né, Fabi, a gente vê o povo, as pessoas elas chegam sofrendo, as pessoas, algumas chegam até sem fé, elas chegam fragilizadas, debilitadas. O diabo ali, hoje, né, falando um pouquinho nesse campo, o diabo tem aproveitado muito e tem destruído muitas vidas, infelizmente. Mas o alvo principal do diabo é as almas que estão fora, mas o alvo principal dele é a alma dos servos. Porque os servos que resgatam as almas de fora. Exato. Então, esse é o alvo mais forte dentro da igreja. E para você que é esposa, para você que é obreira, para você que lidera pessoas, para você que tem esse ministério, você tem que ser, assim, a minha dica, Fabi, você tem que ser muito centrada, porque você vê muita coisa, você ouve muita coisa, e nós mulheres, a gente tem muitas deficiências no campo emocional. A gente é um pouco frágil, a gente é forte, mas quando fala de sentimento, às vezes a gente falha muito, porque entra coração, entra aqueles dias do mês que a gente não tá tão boa, e aí a gente só dá a bola fora, a gente erra, falha muito, sendo que ali, naquele momento, a gente poderia ser mais assertiva, mas a gente não pode esquecer que nós somos, principalmente nós mulheres também, somos alvos fortes do diabo. A gente é um alvo assim, todos, obviamente, mas nós mulheres que pregamos a palavra de Deus, o alvo dele, ele é incansável, né? Você mais que eu sabe disso, você prega também, você tem aí o seu chamado maravilhoso. Então, a gente tem que ter, quando eu liderava essas mulheres, foi até em 2017, né? Foi quando eu liderei esse tanto de mulher. Você tem que ter muita vida com Deus. Eu acho interessante, Fabi, porque assim, hoje, eu sempre falo, as pessoas, parece que quanto mais conhecimento elas têm, mais fraca elas estão. É verdade. Eu percebo isso também. Você percebe? É uma coisa de louco. Você fala, meu Deus, a gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanto conteúdo bom na internet, coisas que agregam, que somam, e parece que quanto mais conhecimento as pessoas estão tendo, mais fraca elas estão, mais frágil elas estão. E você fica, meu Deus, mas por quê? Mas sabe por quê? Porque a teoria, ela é muito perfeita, ela é muito boa também, mas sem a prática a gente não chega a lugar algum. Então, antes da gente pregar, antes da gente, né, ter esse ministério de salvar vidas, a gente tem que entender, nós temos que entender que se faz necessário vida com Cristo. Se faz necessário viver o que a gente prega. Sim. E isso é a maior dificuldade, porque eu preciso viver o que eu prego. Eu preciso crer, nós falamos até no tema da live, né? Vivendo as promessas, mas eu preciso crer, eu preciso conhecer a esse Senhor de fato. É isso mesmo. Né? Eu preciso ter um encontro com Ele de verdade, antes de eu querer fazer a obra de Deus. Porque é isso que vai me fortalecer no dia da dor. Até porque, Fê, muitas mulheres, elas carregam feridas da sua própria vida e elas vão para o ministério com esses buracos. Feridas, talvez, da sua criação, ou então de
de dificuldades, de traumas que ela passou ao longo da sua trajetória até ela encaixar ali no ministério. A hora que ela se vê, ela já está servindo outras mulheres, mas com as suas feridas não curadas. Ou então com as suas vaidades não transformadas. E quando a gente fala de vaidade, não é de beleza. A gente fala de postura, de autoimagem, de querer mostrar algo ali que lá dentro ela não é. Uhum. Então, tudo isso tem que ser tratado dentro de nós. Por isso que o projeto chama Mulheres com o Coração Blindado. Uhum. Porque a Maravilhoso. gente realmente prepara o nosso coração, cura as feridas e blinda ele contra todas as aflições que nós vamos passar. Eu costumo dizer que é uma ilusão acreditar que não vai ter problema. E é quase que uma insanidade a mulher se espantar com os problemas, porque vai acontecer. Então, quando a gente entra para o ministério, não adianta a gente se espantar com as calúnias, com as fofocas, com a ingratidão, então, muito menos. Não tem como se espantar. É claro que, de alguma maneira, o primeiro baque dói, mas não é novidade. Você concorda, Fê? Uhum. E assim, né, Fabi? Quanto você... Eu gosto muito de falar. Quanto tempo a gente tem aí de live? Infinito? Geralmente 50 minutos. Temos tempo ainda. Deixa Deus te usar, Fê. Eu quero mais te ouvir hoje. Ah, que bom. Olha, assim, para a gente salvar, nós precisamos estar salvos. Para a gente curar, a gente tem que estar curado, né? Então, nós não podemos interromper os processos. A gente precisa fazer as coisas degrau por degrau. Olha, agora eu não tô, por exemplo, eu vou te contar uma coisa. Quem é veterano aí na minha rede social, quem já me segue, sabe muito bem. Quando nós desvencilhamos de um ministério, eu vivi lá por muitos anos, décadas, e decidimos, né, meu esposo decidiu abrir um ministério guiado pelo Espírito Santo, obviamente, mas por ele. Eu levei ali, Fabi, 1 ano e meio para me curar. E eu não escondo isso de ninguém. Porque eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou um pedaço de ferro. Eu vivi situações, eu vivi rejeições, eu vivi dores que eu não estava preparada. Já falo de não estava. Eu ouvia coisas, eu vi coisas, vivenciei coisas que se eu não tivesse nascido de novo, se eu não tivesse tido uma experiência com Deus, tantas humilhações, tantas calúnias, eu provavelmente, tá? Eu seria uma pessoa que eu estaria pedindo ajuda a um psiquiatra. Eu estaria com depressão. Por isso que é tão importante. Não digo que eu amo psiquiatria, psicologia, penso até em fazer psicologia, amo esse campo. Não estou dizendo que, né, é essencial, é primordial também. Mas com a fé, a gente consegue também. Então, assim, eu vivi momentos de tantas dores, Fabi, que eu precisei me guardar por 1 ano e meio. Eu precisei entender tudo que eu estava vivendo, eu precisei assimilar aquela avalanche de problemas, de situações. Enfrentei um problema seríssimo até de saúde na época, e eu precisei ali me guardar um pouco. Sim. Me curar as feridas que me causaram, eu precisei me posicionar diante daquilo e sarar. Não, eu não estou bem agora para pregar, eu não estou bem agora para falar de Jesus na rede social. Não, eu não estou bem. Eu preciso agora cuidar da Fernanda. A Fernanda agora precisa de cuidados. Então eu fiz isso por mais ou menos, eu já falei em outras lives minhas ali no meu Instagram, por 1 ano e meio. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu reconheci que eu precisava de cura, porque a minha alma estava desesperadamente ferida. Eu estava vivendo situações de muita amargura, de muita tristeza, e eu precisei entender que eu precisava me cuidar da Fernanda. Ponto. Me cuidei por 1 ano e meio, sacudi a poeira e vamos embora. Não vou ficar. Sim. E aí eu entendi que, por mais experiência que eu tivesse ministerialmente falando, 30, 20 na época, 26 anos servindo a Deus, a gente nunca sabe tudo e a gente nunca está pronto para tudo. Isso é uma grande ilusão. Então tem muitos ministérios aí que você não pode chorar, porque se você chora, você está depressivo.
Tem um espírito encostado em você. E eu entendi que a gente não sabe nada. Nós somos alunos, estamos aprendendo ainda na escola da vida. Então, essa coisa de mulher super, mega forte, que não precisa de ajuda, isso não existe. Não Quem entregou isso existe. para você, mentiu para você. É verdade. Né? E eu precisei me curar, eu precisei me sarar, precisei entender, me conhecer. Por que as pessoas falam de mim coisas sem embasamento e me dói? Por que dói? Por que eu deixo doer? Por que eu deixo entrar? Tô vacilando. Eu não sou o que as pessoas dizem. Eu não sou o que as pessoas falam de mim. Eu sou a Fernanda, filha do Deus Altíssimo, que serve a Cristo, que há 30 anos foge do pecado, assim como o diabo foge da cruz. A minha vida é 100%, sempre foi e sempre será 100% para o meu Deus. Então, eu entendi também, Fabi, que na internet, aí a gente vê a internet aí hoje bomba demais. A internet é um campo maravilhoso, a gente está aí se conhecendo, conversando, fazendo live, mas a internet, a rede social, se a gente também... Na verdade, esse 1 ano e meio, Fabi, valeu aí por décadas. Porque eu estudei todo o meu terreno, eu estudei toda a minha trajetória, eu estudei tudo. Você se estudou? Me estudei internet, fiquei só guardadinha, escondidinha, observando o mundo. A internet, falando um pouquinho nesse campo, ela é uma ferramenta maravilhosa. Ela é uma ferramenta supimpa, surreal. Porém, se eu não tiver cuidado, ela vai me adoecer. Com certeza. Deu uma travadinha aí, vamos lá. Tá voltando. Fê. Não sei se travou para mim ou para você. Se for para mim, pode continuar aí. Ixi, caiu. Aguenta aí, mulherada. Vamos trazer a Fer de novo. Pronto. Tá voltando. Travou na Fer, parou. Eu já mandei o convite de novo aqui para ela. Segura aí, que agora ela já tá chegando de novo. Aí, voltou. Tá me ouvindo, Fer? Aguenta aí, mulherada. Caiu de novo. Vamos chamar de novo. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Voltei? Voltou. Voltou Oh, sim. pai! Eu precisei abrir a porta aqui porque fecha o sinal, eu acho. Aqui em casa a internet não é das melhores, viu? Vamos lá. Cadê todo mundo? Só eu caí, que bom, né? É só, todo mundo ficou, Fer. Então vamos lá, continuando. A gente tem que tomar muito cuidado, porque são muitas coisas que nos adoecem, são muitas vozes. E uma coisa, Fabi, pra gente não perder aí o raciocínio. A gente que está na frente de uma igreja, de um ministério, são muitas vozes que chegam até nós. Muitas. Às vezes você está ali na igreja, chega um membro que fala, olha, o fulano falou isso. Ah, o ciclano falou aquilo. E se você não tiver uma maturidade, eu sempre dou um exemplo simples, se você não tiver sempre aqui, e você ficar ouvindo essas vozes daqui,
você vai afundar. Não adianta. Sim. Nós temos que estar com o nosso nível espiritual sempre elevado. A gente está vendo tudo aqui, a gente quer ajudar todo mundo aqui, a gente quer ser amigo de todo mundo, mas o meu nível espiritual ele tem que estar sempre acima. Eu não posso misturar, eu não posso me mesclar. Então é aquele sempre que eu falo, é aquele perto longe. Não sei se estou me fazendo entender aí para os servos. É o perto longe. Porque a gente precisa cuidar da nossa salvação, da nossa vida espiritual, das nossas emoções. Senão a gente se perde. Por isso, Fabi, que hoje a gente vê tantas notícias. Ah, o pastor fulano se suicidou. Ah, fulana, o obreiro se matou. Deram brechas para as suas emoções, deram brechas para o diabo entrar. Lembrando que a gente estava falando no início, nós somos alvo forte do diabo. Forte, constante. Ô, Feli, como que foi esse seu processo aí de 1 ano e meio? Vem muito a calhar com o nosso tema. Porque, por mais que a gente passe por momentos desafiadores, também tem um momento de viver a promessa, aquele momento de descanso. E como eu aprendi essa semana, que o descanso não é fazer nada, mas é você ter paz para trabalhar, você conseguir trabalhar sem ter que ficar com a espada na mão lá se defendendo. A gente vive esses momentos de falar, ufa, agora é o momento que eu consigo trabalhar tranquila. E talvez depois venham outros momentos de desafio. Então, são ciclos que a gente vive na nossa caminhada. Uhum. Mas eu vejo muitas mulheres, elas travam, elas param e falam, eu vou esperar a promessa. E não faz nada, elas não buscam se desenvolver, elas não buscam se conhecer, elas simplesmente param no tempo para esperar a promessa chegar. Isso é muito perigoso também. Não, E aí e você, assim, e aí você falando desse 1 ano e meio, alguém pode pensar assim, ah, então eu vou fazer isso, eu vou me recolher, eu vou me isolar. E você não falou de se isolar, você não falou de parar a sua vida, você foi se conhecer, você foi buscar ajuda. Ainda que de Deus, ainda que em Deus, porque é dele que vem a nossa maior ajuda, mas você estava em movimento, você se permitiu um tempo ali de pausa, mas não de estagnação. Então é isso, chegamos. Você se permitiu um tempo de pausa, mas não de estagnação, porque nesse 1 ano e meio você estava ali buscando de Deus, então essa transformação. E como é que foi isso, Fer? isso é muito difícil, bem colocada aí a sua pergunta, porque assim, Fabi, 1 ano e meio trabalhando, 1 ano e meio continuando, bem colocado aí, calopsita aqui bombando, gente. Desculpa, que casa bomba. 1 ano e meio, Fabi, quando eu falo de me blindar, de me guardar, de me conhecer, é ali no meu secreto com Deus. Obviamente, as minhas atividades, assim, por exemplo, eu fiz poucas reuniões com mulheres, gostaria de ter feito mais, mas fiz. Entende? Eu fiz daquilo que eu me senti confortável e verdade. Então, os temas que eu abordava era aquilo que era verdade, que eu estava vivendo, que eu já tinha vencido. Entende? Eu não fiz reunião, por exemplo, seria muito incoerente eu marcar uma reunião com as mulheres na igreja e vamos falar de amargura. Eu estava muito amargurada. Uhum. Entende? Mas nesse 1 ano e meio, eu continuei no meu ministério, eu não me acovardei. Parar, Fabi, nunca. Parar nunca. A gente não pode parar. Porque quando a gente para, a gente morre. Espiritualmente falando, né? Então, eu continuei acompanhando meu marido nas viagens missionárias, eu continuei fazendo tudo normalmente. Porém, dosado, sabe? Com equilíbrio, dosado, e naquilo que eu estava me sentindo confortável para fazer. Então, algumas Com atividades. verdade, com Com verdade, verdade, naquilo que isso. era verdade. Aquilo que era Perfeito. verdade. Quantas pessoas, faz reunião com as mulheres, faz reunião com as mulheres. Meu Deus, se eu fizesse reunião com as mulheres naquele momento, eu ia mais chorar na reunião do que... Então, eu não me cedi às cobranças. Eu acho muito importante isso. Porque tem pessoas que elas cedem, porque eu acho que você poderia fazer isso. Eu acho que você poderia fazer aquilo. Não, não é bem assim. Eu preciso fazer, e Fabi, eu tenho
não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas se eu fizer, eu tenho que fazer bem feito e tem que ser verdadeiro. Senão eu não Verdade. faço. Verdadeiro. Então, esse 1 ano e meio, eu continuei fazendo os atendimentos na igreja, eu continuei indo na igreja, eu continuei orando, eu continuei fazendo minhas correntes na igreja, eu continuei congregando, eu continuei ajudando as mulheres quando vinham buscar um atendimento, porque... E quando o problema dela era parecido com o meu, eu falava, olha, eu também estou passando por isso, e estou aqui. É aquele lema, sofrendo mais de pé, chorando mais de pé. A gente não É pode isso se aí. acovardar e entrar numa bolha, numa caverna, porque a gente vai morrer ali sozinha. E não é Sim. assim que funciona. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque o momento que você precisa de cuidados, aquele momento que você também está... Aquela ferida é como se assim, tem uma ferida em você e você vai lá no médico, o médico fala, olha, você vai passar esse remedinho aqui, você vai tomar esse remedinho aqui e ela vai sarar. Tá bom. Eu tinha várias feridas, várias. Então, eu precisei... Qual era o meu remedinho? Qual era o meu remedinho, né? O meu curativo? O Espírito Santo, a minha comunhão com Ele. Então, quando eu me Sim. derramo diante dele, quando eu conto para ele tudo que eu estou sentindo, é como um bálsamo. Ele vai lá, eu dobro os meus joelhos. Quantas orações eu fiz no banheiro chorando, tomando banho, eu tô lá, oh Jesus, tem misericórdia, que a tua misericórdia me alcance, que o Senhor venha tirar isso do meu coração, isso que eu ouvi, isso que me doeu. E ele vai curando, ele vai limpando. Sem ansiedade, quando a gente conhece esse Deus, não tem o porquê a gente atropelar os ciclos. Você me falou uma palavra que eu coloquei ela como um lema na minha vida. É um ciclo meu que se encerrou onde eu estava e eu estou abrindo um novo e tá tudo bem. A Sim. escolha foi minha. Tá tudo bem. E ali, Fabi, as coisas vão se ajeitando, sabe? As coisas vão... O mar que está agitado, que está tumultuado, ele vai acalmando, ele vai. As peças, elas vão se encaixando, elas vão... E tudo vai se fazendo novo. Então, a gente precisa ter paciência pelos processos, pelos propósitos. Coisa que Sim. muita gente não tem. Sim. Hoje em dia, ainda muito menos. Queremos tudo para hoje e não conseguimos enxergar também que nos processos coisas maravilhosas são construídas dentro de nós. Ah, é muito bom. É muito bom, é muito bom. É você depender somente de Jesus. Sim. E ele é o suficiente. Aí Sim. você citou aí algumas coisas sobre, né, a solidão, sobre estar sozinha, porque a esposa do pastor ela é muito só, né? E por que que ele é só? Eu particularmente, Fabi, eu sou de poucas amigas, mas tenho, talvez aqui numa mão. Mas porque a gente, mulher, a gente se envolve, mulher é complicado. Mulher é um trem complicado. E você tendo um ministério, por exemplo, você está ali na igreja, não desmerecendo o povo, né? O povo é maravilhoso, mas se você tem amizade, por exemplo, se você vai tomar café com uma amiga lá da igreja, você foi lá, tomou um café, aí aquela amiga lá do grupo jovem, do grupo de dança, do Ministério de Louvor, não sei, foi lá e postou na rede social que você tomou um café com ela. Acabou a sua vida, acabou o seu sossego. Vai criar um ciúmes, vai criar uma coisa. E você ama todo mundo igual, né? Você tem um carinho por todos ali que congregam com você de Sim. forma única, igual mãe. Mãe ama todos os filhos de maneira igual. Sim. Então, cria ciúmes, cria contenda. Então, isso já é já é algo que separa, né? Já é algo que separa. Aí tem as mulheres, por exemplo, aí você fala assim, ah, mas você pode ser amiga de uma esposa de um pastor. Com certeza eu sou amiga. Eu tenho amigas que são esposas de pastores. Mas elas também têm a vida tão corrida. Elas têm um ministério. Às vezes, quantas vezes chamam aqui, vamos tomar um café? Ah, essa quinta-feira tem um culto na igreja. Ah, tudo bem. Ah, a igreja tem muitas atividades, é muita Sim. correria. Aí, às vezes, não combina os horários. Aqui em BH mesmo. Minhas amigas de ministério, só Jesus. A gente não consegue encaixar uma Sim. agenda, sabe? Então, você... Só que assim, né, Fabi?
é muito bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter amizades verdadeiras. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito falante, e brinco, e gosto de comer, gosto de passear. Eu sou uma pessoa assim, gosto de viver a vida de uma forma mais leve. Porém, se eu não tenho aquilo naquele momento, não faz falta. Perfeito, Entende? Jesus me supre tudo. perfeito. A gente vê, por exemplo, eu vejo, vou contar um babado aí. A gente vê que tem casais, até de pastores, que eles não conseguem ficar só no fim de semana, eles têm que sair com outros amigos. Verdade. Porque fica aquela coisa chata que fica. Gente, eu e meu marido em casa é maravilhoso. Ai, Se por aqui fosse, também, a gente curte muito. não é? É Se muito for bom. você com seu marido num parque, tomar um sorvete, comer um churrasquinho, um bolinho, um pão de queijo, tá É o ótimo. Então, suficiente. é suficiente. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em perto de casa é um clube. Chega sábado, eu falo, oh meu Deus, eu olho e falo, tadinha dessas pessoas. Elas estão ali numa bagunça, tentando se conectar, reencontrar algo que só tem em Cristo. Sim, Só Jesus que pode preencher. Então elas sim. sentem falta de marido, de uma esposa, de um amigo, só que só Jesus que preenche. Então, assim, eu precisei me guardar por um ano e meio, mas eu não parei, sabe? Não parei. Continuei. Fê, você falou algo muito sério que, da mesma maneira que o isolamento não é bom, aquele isolamento que você está com tanta repulsa das pessoas que você se guarda para de propósito, vou me isolar aqui, isso faz mal. Uhum. Mas o vício em pessoas, em distração também é um sinal de perigo. Que é o que É. você falou, o casal, às vezes a mulher fica sofrendo ali porque não tem amigas, porque não tem um círculo de diversão. Primeiro que nem dá mais tempo para isso. Isso é Uhum. realmente distração na nossa vida. É bom Uhum. ter amigos, mas a gente não precisa depender disso para ser feliz, para encontrar contentamento. Então é tudo uma Uhum. questão de equilíbrio. O Uhum. isolamento, ele é necessário para você buscar Deus, mas não com repulsa das pessoas. Uhum. E a diversão, a comunhão também é importante, mas não como uma dependência, não para nossa alegria estar fundada nisso. A gente tem que ter esse contentamento que você disse. Se eu É, tenho, está tudo bem. Mas se eu não tenho, eu estou feliz, eu estou bem. Eu até. Tudo que você está falando é muito de Deus, porque eu havia separado um versículo aqui, que está em João, no capítulo 15 e no versículo 11, que diz assim: Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Que coisas? No versículo anterior diz assim: Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então isso basta, é guardar os mandamentos do Senhor. uhum. E aí de nada teremos falta para nos sentir completos. Uhum. Talvez a gente tenha falta de alguma coisa para suprir os nossos desejos, mas para nos Uhum. sentir completos é possível. E muito bom que você está aqui reforçando, Fer, que Ah, é que possível bom. se sentir completo. Sim, com certeza. E se a gente observar um pouquinho, Fabi, por exemplo, as pessoas aí fora no mundo, é um feriado prolongado. Todo mundo gosta de viajar, pegar uma praia, pegar um carro, um avião, posta lá na rede social. Estou indo viajar, vou descansar. Aquele que não tem esse Cristo dentro, não tem essa fé definida, não tem essa força dentro, olha, nossa, minha vida tá ruim, viu? Minha vida tá boa, não. Todo mundo viajando e eu em casa, gente, maravilhoso. Mas eu trabalho. Então, o nosso bem-estar, a nossa paz, a nossa alegria, ela não está em coisas, em pessoas, em lugares, ela está em Jesus. Então, Sim, Fabi, eu tive esses momentos de muitas lutas, de muitas dificuldades, eu precisei reaprender a viver, até viver aqui fora, e, enfim. Mas eu me curei, eu entendi, eu dei espaço para o Espírito Santo trabalhar em mim, me sarar, tirar. Jesus ficou triste, Jesus sentiu amargura, Jesus chorou. Nós podemos nos sentir tristes, chorar, sentir amargura em alguns momentos. sim. Alguns momentos.
E acabou, e levantar, sacode a poeira e vai viver a fé. Então as pessoas, tanto no mundo, às vezes até na igreja, um membro, a esposa do pastor, o pastor obreiro, fica olhando muito o lado externo da coisa e acha que para ser feliz você precisa estar em Paris, você precisa estar com a sua conta bancária abarrotada, você precisa morar num condomínio fechado de luxo, você precisa ter uma Porsche na sua garagem. E não é isso, não se trata disso. Não é isso. Essa paz que sobrepuja o entendimento, ela está em Jesus. E quando você está nele, você está ligada nessa videira, ele te dá paz, ele te dá alegria, ele te dá força, ele te dá serenidade para passar todos os vales. Você não passa, você não fica perdendo noites de sono em alto desespero, o que vai ser da minha vida. Não, Jesus está lá no meu futuro. Ele está cuidando de mim. Então não tem o porquê eu me descabelar, eu ficar em pânico, eu ficar Jesus, Jesus. Não, calma. O mar está agitado, vamos colocar os barquinhos no seu devido lugar e vai passar. Tudo passa, Fabi, tudo passa. E uma coisa importante, falando aí do tema da live, quando a gente tem vida com Deus de verdade, eu tenho, assim, me entenda bem aí, vocês que estão na live. Não me sintam aí, não me acho não, mas eu queria dizer que, assim, eu tenho uma certa propriedade para falar de uma coisa. Quando a gente tem vida com Cristo, guarde isso. Se você tiver vida com Jesus, você vai apalpar as promessas dele. É verdade. Você vai apalpar as promessas dele na sua vida financeira. Eu passei muito aperto financeiro, Fabi. Você nem imagina. Guerras, lutas, desafios. E eu pude ver esse Deus grande cuidando de cada detalhe. Você apalpa da mão dele na sua saúde. Eu vi Deus cuidando da minha saúde, da minha vida. Você apalpa dessas promessas no ministério. Você vê ele curando, libertando, fazendo pessoas nascendo de novo, se reconectando com ele. Você apalpa, porque é promessa. Sim. A palavra dele não é vazia, a palavra dele é poderosa. E se você crer, se você tiver essa vida com ele, você apalpa, você passa a participar da Bíblia. Você sabe, antigamente era Abraão, era Noé, né? Moisés, Jacó, e hoje é você, Maria, João. Ele quer fazer maravilhas. Mas para isso a gente tem que ser uma coisa que eu... Será que eu posso ler aqui? Por favor. A gente precisa ser surdas. Vocês, mulheres, vamos ser... Olha só, tem um texto que a gente estava falando domingo na igreja, maravilhoso. Eu vou falar super rápido, pra gente não demorar. Não, Fer, deixa Deus te usar. Não retenha. Logo, quando eu faço live, tá demorando, tem que correr. Não retenha, deixa Deus te usar. Fabi, eu estava meditando com meu esposo uma mensagem maravilhosa. Olha só. Em Marcos 5:21, diz que Jairo foi fazer um pedido até Jesus. Você vai entender onde eu quero chegar. Aí diz assim, ó, 5:21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, ou seja, um mar de gente. Estava ali, perto dele. E ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe suas mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Ou seja, Jesus largou toda aquela multidão que estava aguardando ele e foi com Jairo. Jesus sabia que nessa trajetória com Jairo ele ia fazer muitos milagres, ele ia ser muito usado. Ele foi. Ele largou uma multidão para ir com um homem. Agora, olha a chave disso aqui, que maravilha. Sobre isso que a gente está falando, sobre carreira ministerial. Aí no 35, Marcos 5:35, diz assim: falava ele ainda quando chegava alguns da sinagoga, do chefe da sinagoga, e disseram: tua filha já morreu. Os fariseus, né?
aquelas pessoas que ficam só jogando palavras negativas, chegaram lá para Jesus e Jairo falou: olha, sua filha já morreu. Vocês demoraram demais. Vocês demoraram muito para chegar e ela já foi. Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha o que diz no 37, Fabi. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus, quando viu aquela situação, aquele paranauê, aquela coisa, Jesus já ia até a casa, ia até a menina e não permitiu que ninguém fosse. Ele só permitiu que fossem os que estavam na fé. Porque se todos aqueles que estavam falando fossem, eles iam permitir que a dúvida entrasse no coração de Jairo, porque Jairo foi até Jesus e falou: eu creio que se o Senhor pôr as mãos, minha filha vai ser curada. Então a gente vê que Jesus, ele foi ali de uma certa forma até radical. Com certeza quem viu falou: esse Jesus aí não ama tanto as pessoas, não, tá se achando no último biscoito pacote. Esse Jesus aí, metido. Exclui as pessoas. Exclui as pessoas. Esse Jesus aí não é fácil, não. Então a gente precisa entender que ele não permitiu que aquelas pessoas fossem com ele até a casa de Jairo. Ele só permitiu aqueles que estavam na fé. E vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar fazer escolhas. Sim. De quem vai fazer parte da nossa vida. Fabi, eu tenho muito cuidado com isso. Isso para mim é uma das coisas mais importantes da vida cristã, fora a leitura diária da Bíblia, fora a comunhão, é quem vai conviver com a Fernanda. Porque eu preciso ter do meu lado pessoas que são da fé. Pessoas que estão no barco remando para o mesmo lado. Porque aí eu vou chegar lá. Eu vou vencer, eu vou superar todos os obstáculos, eu vou superar a mim mesma. Nós vamos vencer tudo, tempo, cansaço, o diabo, nós vamos vencer tudo. Mas eu preciso saber quem está do meu lado. Sim. E os crentes, as pessoas dentro da igreja, mistura tudo. Fé com coração, com amor. E aí quando chega a hora de fazer a seleção, porque a gente precisa, Jesus fez. Vai ter momentos que nós vamos precisar fazer as escolhas. E aí fala: não, mas aí o amor à alma daquela pessoa. É como eu dizia para uma pessoa semana passada: mas eu também sou alma. A Fernanda, ela prega para alma. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você falou: eu também sou alma. Mas eu também sou alma. Eu preciso cuidar. Então, às vezes nós precisamos ser surdas. Precisamos ser surdas. Porque aquelas palavras, Jesus percebeu que as palavras daquelas pessoas, dos fariseus ali, ele impediu que eles entrassem na casa de Jairo, porque eles iam atrapalhar o processo. Então, em alguns momentos, nós vamos precisar ser cegas, que a gente está vendo, ser surda, para a gente continuar. Aí as pessoas falam: como que você consegue? Você ganhar almas há 30 anos. Como que você conseguiu? Como que você conseguiu passar por tanta coisa? Quem olha assim não imagina, né? Imagina o filtro do Instagram. A pessoa olha, não imagina os vales que tu já passou. A fé, a comunhão, a palavra e essa definição. Nós precisamos ser definidas no que nós queremos. Precisamos ser definidas aonde queremos chegar. O que eu quero da minha vida. Aí as pessoas não têm objetivo, não têm foco, mescla com o coração. Porque fulana não gosta de mim. Ela só pede para ciclana as coisas. Coisa tão pequena, tão boba. E as pessoas, Fabi, não elevam o nível dela espiritual, elas ficam aqui embaixo, mas a gente também não pode afundar. Então, o trabalho da esposa de pastor é árduo, viu? O povo acha que esposa de pastor é madame, o povo acha que esposa de pastor não trabalha fora, não faz nada. Imagina quão árduo é
quão difícil é ser uma esposa de um pastor, ser uma obreira, né? E nós precisamos ter esse foco e esse cuidado. Jesus ali, ele precisou selecionar os que iam entrar com ele. Sim. E isso que você fala, tem uma aula que eu trato sobre isso, que é sobre ser intencional no ministério. A gente tem que reduzir as nossas expectativas e ser mais intencional. O que seria isso? É você saber o que você está construindo também, o que Deus está construindo através da sua vida. E Jesus tinha isso muito claro. Por isso que ele conseguia fazer essas escolhas sem se preocupar com o falatório, com o que iriam pensar dele, porque ele sabia a que ele veio. Ele sabia o que Deus estava construindo ali através da vida dele. E isso é um ponto fundamental na vida da esposa do pastor. Ela sair da posição de omissa e assumir a posição de ser uma mulher intencional, de saber que tudo que ela está fazendo vai ter uma reação. Então, já que vai ter uma reação, por que não fazer escolhas assertivas? Por que não construir algo na vida do próximo, ao invés de deixar que eles destruam algo dentro de nós? Então, é uma questão de decidir ser intencional também. Eu acredito que isso é um grande ponto na nossa vida. E, Fabi, uma coisa que é maravilhosa, assim, de verdade, a melhor coisa da vida é libertadora, te traz leveza, te traz uma perspectiva de ver a vida diferente. A melhor coisa que tem, fazendo um resumão disso tudo, é a gente não se preocupar com o que as pessoas pensam. Verdade. As pessoas hoje estão doentes, as pessoas hoje estão internadas, tomando remédio controlado, faixa preta, com crise de ansiedade, porque elas estão preocupadas com o que estão falando dela, com o que estão pensando dela. E quando você entende que o que mais importante é o que Jesus pensa sobre você, é sobre isso, o que ele pensa da Fernanda, quem sou eu diante dele, isso me basta. Então os julgamentos, os preconceitos, as maldades, a língua, né, que apressa para o mal, que condena, isso não tem valor algum, isso é muito bom. É claro que assim, eu não vou viver, não me importa o que as pessoas pensam e fazer tudo errado, e aprontar, e tipo, dane-se que as pessoas pensem e fazer um monte de besteira. Não, porque você não vai estar agradando a Deus e você não vai apalpar as promessas dele. Burrice. Né? Mas eu me refiro assim, de você estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele, você ter ouvidos, sensibilidade de compreender o que ele está te pedindo a cada momento e de você não se preocupar. Eu acho que assim, nos dias de hoje, isso é tão bom. Porque assim, se você engorda, vão falar de você. Se você emagrece, vão falar de você. Se você usa uma maquiagem, eu amo maquiagem, gente. Eu me maquio desde criança. Com 12 anos já passava sombra. Minha mãe é testemunha. Se você gosta de maquiagem, você é fútil. Se você não se maquia, você é relaxada. Se você engorda um pouquinho, marido logo trai, porque ela não se cuida. Tudo que nós fizermos, nós vamos ser alvo, positivo ou negativo. Então, importa, é isso, é a gente estar fazendo o que agrada a Jesus, ter essa sensibilidade, essa comunhão de entender o que ele está querendo de nós e seguir. Parar de ficar querendo aprovação alheia, parar de ficar querendo like, porque se eu fizer assim, a gente vê tantas mulheres hoje na internet sem identidade, eu vejo, porque elas querem agradar a população, elas querem agradar, até a forma de falar não é delas, até o tom de voz, sabe, é tudo muito fake, porque ela quer agradar, ela está preocupada em acordar e agradar as pessoas. E isso não se sacia nunca, a gente não chega a lugar algum se nós vivermos para agradar a outras pessoas. Eu falo, minha amiga, a gente não é brigadeiro. Não seja brigadeiro. A gente não é brigadeiro. E isso também mata, porque as pessoas que
que lutam, que vivem para agradar outras, elas nunca vão conseguir. E aí, quando chega a frustração, ela se frustra, ela se deprecia, ela se deprime e fica aquela bola de E neve. ainda culpa o outro, sendo que está nas suas próprias mãos tomar essa decisão. Um outro erro, né? Culpar o alheio pelos seus fracassos. Eu, Fernanda, eu sou responsável das minhas conquistas e dos meus fracassos. Ninguém é. A Bíblia está aqui. É porque assim, né, Fabi? As pessoas têm preguiça de ler. As pessoas têm preguiça de parar ali 20 minutos, 30 minutos, ainda que seja uma hora, de estudar a palavra, porque está tudo aqui de graça. Sim. E se a gente ler, e não apenas ler, praticar, eu sou prova viva. A gente apalpa das promessas. Apalpa, ele cuida, ele protege, ele abençoa. Pode quem quiser te amaldiçoar, pode jogar praga, nada disso. Podem fazer injustiça, podem falar mal de você, pachuchu. Ele te ama, você é amada por ele, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai fazer tudo novo. Então, assim, mas nós precisamos, né, ter esse equilíbrio, ter essa sensatez e ser maduras, né, de entender que nós não vamos agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou. Pelo contrário, às vezes a gente vai mais desagradar. Mas a gente tem que estar focada, né, Fabi, no nosso chamado. Sim. O meu chamado, Fabi, eu recebi ele com 13 anos. Eu não dou pro diabo, eu não dou para ninguém, eu não dou para nada nem ninguém. O meu chamado, eu vou executar ele até os meus últimos dias, se Jesus não voltar. E a gente tem que ser focado. Não é porque eu tenho um problema hoje, que ele está tirando a minha paz, talvez aquele problema me pegou de surpresa, que Deus não é comigo. Deus é comigo com o problema ou sem o problema. Se a gente olhar os heróis da fé aí, se a gente olhar, a gente falou, uau, mortos a fio de espada, foram parar na fornalha, foram para a cova. Tantos exemplos, quer dizer. E por que quando eu estou diante de um problema, eu vou ficar na caverna? Eu vou me curar e vou sair da caverna. Sim. Eu vou continuar o meu chamado e vou continuar na fé, amém? Ô Fer, você falou algo muito, muito importante. O meu chamado. Muitas esposas de pastores, elas não conseguem olhar para elas e entender que Deus pode construir algo através da vida delas. Elas enxergam aquilo como um fardo, porque é o chamado do meu esposo. Ok, eu concordo que talvez a mulher não vai ter um chamado para ser uma pregadora, para ser esse estereótipo que a gente tem de esposa de pastor. Também está errado. Não existe uma forma de esposa de pastor. Todas têm que ser pregadora, todas têm que ser cantora, todas têm que ser uma exímia líder. Não, cada uma tem realmente o seu próprio chamado. Mas aí ela trava nisso e ela não consegue olhar para ela e ver que foi à toa que Deus colocou ela ao lado desse homem. Ela com certeza tem algo a transbordar na vida de alguém. E qual é o seu chamado? Você que está nos assistindo, você tem que buscar isso do Senhor. O que eu posso transbordar na vida do meu próximo? E você, assim como eu, percebo, isso é muito claro para você. Você sabe que você tem um compromisso com Deus e Deus tem um compromisso com você. Independente das circunstâncias. Isso é um ponto que faz toda a diferença na vida de uma mulher que está ali envolvida na obra. Qual é o meu chamado? E o chamado não é só pregar, fazer reunião. O chamado, às vezes, é cada uma, mas tem um porém aí, Fabi, quando se trata de chamado. A gente tem que acreditar. É aquela mensagem, né? Acaso pode a mulher esquecer o filho que ainda amamenta? Não, todavia não me esquecerei de ti, ok? A Bíblia fala que ele nos escolheu no ventre, né, da nossa mãe. Ele não esquece de nós, ele nos escolheu. Então eu preciso ter entendimento, e não é, talvez essa mulher, ela sabe do chamado dela, mas ela fica naquela repulsa. Porque talvez alguém um dia, ela fez uma reunião e alguém falou que foi horrível. Alguém falou, nossa, você ficou toda vermelha, isso ainda é pra você. Nossa, você gaguejou demais.
né? Às vezes alguém deu uma palavra para ela de derrota que ela se rotulou aquilo. E nós estamos aqui, por exemplo, a gente está aqui na internet, é por meio da fé mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer live, meu esposo falou, quer que você faz live? Eu falei, pelo amor de Deus, isso não é para mim não. Não, pergunta para ele. Não, eu quero que você faça live, você tem conteúdo, você já passou tanta coisa, você vai ajudar as mulheres. Eu, não quero. Falei, não vou fazer. As minhas primeiras lives, Fabi, eu nem dormia. Me dava dor de barriga. Eu ficava nervosa. Às vezes aqui eu ficava toda vermelha, empolada. Normal. Mas aquela minha dificuldade, aquela minha deficiência física não pode impedir de Deus me usar. Eu tenho que vencer isso. Então, o problema é que é trabalhoso. Né? Você tem que sair da sua zona de conforto. Para você servir a Deus, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair, literalmente, essa palavra, da caverna, do esconderijo. E você tem que ir para a batalha. Deus não nos chamou apenas para encher da presença dele, dar um entendimento da palavra e ficar congregando. Ele quer nos usar para ajudar outras pessoas. Para ser uma fonte de vida para outras pessoas. Então eu tenho que tomar posse e eu não posso viver, por exemplo, eu não posso viver escondida na sombra do Antônio. Posso ficar escondida na sombra do meu marido. Eu tenho um chamado, Deus também me chamou. E eu tenho que tomar posse. Esse é o problema. As pessoas não tomam posse das promessas, não tomam posse do que leem na Bíblia. Deus chamou, Deus escolheu, ele capacita. Moisés falou que era gago. Ah, Senhor, eu sou gago. Deus capacita. Então não é de quem quer, de quem corre, é de quem Deus usa de misericórdia. Mas eu preciso fazer minha parte. Então, nem todas vão pregar, nem todas têm o dom de escrever. Tem pessoas que escrevem muito bem, você lê, você tem um entendimento muito bom. Tem outras que têm para dar curso, né, mentorias. Deus, ele usa a cada uma de uma forma super diferente. E todas são importantes. Talvez o seu ministério é do lado infantil, ali na igreja, cuidar das crianças, fazer delas futuras, né? Mulheres e homens de Deus. Talvez o seu ministério é de oração, é de jejum, de você juntar ali aquele povo da igreja, de você fazer uma corrente. Talvez o seu ministério é de oração com as mães, pelos filhos, enfim. O problema é que todo mundo quer ter um ministério igual, num molde, numa forma, uma forminha, né? E não é assim que funciona. Deus, ele usa cada um de uma forma muito particular, né? E a gente tem que entender Deus, o que o Senhor quer de mim, o que se me usa melhor. E você ir para a guerra e sair da zona de conforto e trabalhar em você. Eu, pelas minhas, Fabi, pelas minhas estatísticas, eu era para viver na caverna. Escondidinha no meu mundinho, deixar só meu marido aparecer. Mas quantas pessoas eu posso ajudar? Sim. É desigual, fica injusto, né? Deus te dá tanto, ele te dá a palavra, a presença, a força, a coragem, e você guarda. Ele quer que você dê e você guarda. Ele quer que você dê e você guarda. Ele vai ter que usar outros. Então, mulherada, sai da caverna. É isso aí. Vamos sair da caverna, vamos ajudar. Jesus está voltando, os dias estão horríveis, péssimos, dias sombrios. É verdade. Ele quer nos usar. Então, se aperfeiçoe, se seu coração tá dodói aí, doeu, cura logo. Eu achei que eu demorei um pouco, 1 ano e meio, mas até que foi razoável para quase 30 anos aí. Sim, proporcionalmente. Foi, não sei, foi 0% talvez, foi proporcional. Mas a gente não pode se acovardar, né, Fabi? Não se acovarde, né? E busque, como você disse, Bíblia e oração, não tem como fugir. Não tem como fugir dos pés do nosso mestre. Acredito que isso é o ponto fundamental da nossa vida. E não é pai, não é mãe, não é com ninguém. O negócio é com Deus. É com Se Deus. você tiver bem com ele, Nosso tempo se foi. Mas olha, amei. Perdoa aí os contratempos aí, travando a live. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Acho que vale mais uma nos próximos dias. Bom.
Vamos, quando você quiser, tô aqui. É aquilo, para somar no reino de Deus, eu topo tudo. Falei com o pastor César. Obrigada, Topo, Fê, não que o tem esse Senhor. negócio de. Não tem esse negócio quando você desejar, tá bom? A gente pode abordar outros temas. Estamos juntas aqui para somar no reino de Deus. Amém? Amém. Amei te Eu, conhecer. eu Linda. que também te conhecer. Eu queria te pedir algo especial, porque eu nunca pedi aqui na live, Claro, mas eu queria pedir que você orasse por claro, nós, prazer. mulheres que estão na obra, no reino de Deus, como Uhum. uma autoridade espiritual, que orasse por nós nesse momento. Amém, bora orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, o nome do Senhor Jesus, eu te peço por todas as mulheres que me ouvem nesse momento, Jesus. Que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha dar sabedoria, força, meu Pai, para que ela venha conseguir fazer e executar a tua santa e boa vontade com excelência, Jesus. Sabemos, meu Pai, que nós que servimos ao Senhor somos alvos, Senhor Jesus, do diabo. Mas nós também sabemos que temos o aliado conosco, que é o Senhor, o poderoso, o soberano Deus, que venceu e tem vencido e que sempre vencerá todas as batalhas. Meu Deus, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça cada mulher, que todas elas, Senhor, venham ter essa força, venham ter essa coragem, venham ter, mulher, você que me ouve agora, que você receba força, que você receba vida, que você receba coragem para exercer aquilo que Jesus te chamou, que é ganhar almas. E se tem algo em você que te feriu, que te adoeceu, que assim como eu, você tenha força, que você saia da caverna e que muitas almas sejam ganhas através da tua vida. Eu abençoo a todas vocês, em nome do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém, Fê. Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe todo mundo aí que está aí na live, que Deus abençoe a todos vocês, que venham ser essas mulheres unidas, fortes em comunhão e sempre na fé. Né, Fabi? Em Um nome de Jesus. prazer, Glória a viu? Deus. O prazer foi Quando meu. precisar, eis-me aqui. Amém, querida. Um Beijo, beijo. beijo Fica com para todo Deus. mundo. Fiquem bem, Beijo para fiquem na todas. fé. Tchau. Tchau, tchau. Glória a Deus. Que live abençoada. E você, que ainda não me segue, tem muito conteúdo para esposas de pastores, esposas de obreiro. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Beijão e até mais.